A lâmina do arrombador de Lúcia gemeu contra a madeira velha. No interior abafado do celeiro, o cheiro de feno rançoso e a poeira suspensa dançavam nos raios de sol que teimavam em perfurar as frestas. Lúcia varria com um ritmo mecânico, suas mãos calejadas impulsionando a vassoura sobre o chão de terra batida. Uma rotina de exaustão que moldava seus dias. De repente, um estalo seco. Uma tábua solta, escondida sob o acúmulo de palha e sujeira, cedeu sob o peso de seu pé. O som reverberou, abrupto, quebrando o monótono chiado da vassoura. Curiosidade, um luxo raro em sua vida, fisgou-a. Ela parou, ajoelhando-se, o olhar fixo na fenda escura que agora se abria. Ali, a madeira não era apenas velha, era uma passagem. Com um suspiro que arrastou a poeira do tempo, Lúcia pegou o pequeno arrombador que sempre carregava na cintura. Um hábito de quem vive de concertos, de quem precisa da ferramenta para sobreviver. Com esforço, alavancou a tábua, que resistiu com um gemido final antes de ceder. Um espaço oculto, estreito e escuro, revelou-se. O ar ali era denso, carregado de um mofo pesado e umidade que não alcançava a superfície. Dentro daquele nicho claustrofóbico, envolto em um pano de linho desbotado e quase desfeito, jazia um objeto singular. Era um diário, de capa de couro escurecida e gasta pelo tempo, suas páginas amareladas quase friáveis. Um cadeado de latão, corroído pela oxidação esverdeada, mantinha-o selado. O coração de Lúcia, acostumado ao compasso lento da resignação, acelerou em um ritmo incomum. Não era medo o que a dominava, mas uma premonição estranha, um sussurro do destino. Ela estendeu a mão hesitante, os dedos ásperos tocando o couro frio e rugoso do diário. Aquele objeto não pertencia ao patrão Sebastião. As iniciais gravadas no latão, quase ilegíveis, não correspondiam às dele. E o estilo era de uma época distante. O peso nas suas mãos era mais do que a massa física do livro. Era o peso de um segredo antigo, um fardo que parecia clamar por libertação. Aquele não era um esconderijo comum, e a sensação era de que o diário guardava mais do que simples anotações. Com uma urgência crescente, Lúcia buscou uma forma de abrir o cadeado, testando a força de suas mãos contra o metal corroído. Sem sucesso, usou o próprio arrombador, forçando a haste enferrujada até que o mecanismo interno estalasse, cedendo. As páginas, frágeis, exalaram o cheiro doce e pungente do tempo. A caligrafia nervosa, desbotada em tinta sépia, preenchia as folhas. Seus olhos esquadrinharam os rabiscos, o esforço para decifrar as letras quase apagadas apertando sua testa. Finalmente, uma frase saltou aos seus olhos, mais legível que as demais, um aviso sombrio. O buraco na velha figueira, perto do riacho, guarda o que a terra não devia ver. Um calafrio percorreu a espinha de Lúcia, apesar do calor abafado do celeiro. Aquela frase, enigmática e carregada, era um mapa para algo sinistro. Não se tratava de um tesouro em ouro ou joias, ela sabia, mas de um segredo muito mais pesado, um que a terra tentava esconder. A menção à velha figueira e ao riacho, lugares conhecidos da fazenda, era um fio de Ariadne no labirinto daquele diário. Lúcia sentiu o valor não monetário da descoberta. Aquilo era informação, poder. Um poder perigoso, sim, mas que ressoava com os sussurros que ela ouvira sobre a história ruim do lugar, sobre gente que sumia. A percepção do perigo iminente apertou sua garganta. Os boatos sobre o antigo fazendeiro de temperamento violento, as histórias de desaparecimentos que pairavam sobre a fazenda do patrão Sebastião como um presságio, ganharam um contorno macabro. O diário nas suas mãos não era apenas uma relíquia, era uma caixa de Pandora, um volume de verdades que poderiam incendiar o mundo tranquilo, ainda que opressor, que ela conhecia. Patrão Sebastião, com sua crueldade velada e sua aura de impunidade, parecia o guardião natural de um segredo tão sombrio. Ele não permitiria que algo assim viesse à luz. Contudo, um vislumbre de esperança, frágil como as páginas amareladas, acendeu-se no coração de Lúcia. O mundo de exaustão e desespero em que vivia, a luta diária para sustentar seus filhos, João e Ana, tudo isso era um peso esmagador. Talvez aquele diário,
com seus segredos obscuros, fosse a chave para um futuro diferente, uma saída da labuta sem fim e da sombra opressora do patrão Sebastião. A imagem de seus filhos, seus rostos inocentes e seus sorrisos que eram sua única força, flutuou em sua mente. Ela não podia recuar. Este segredo, por mais terrível que fosse, era agora sua única chance. A revelação daquelas palavras gélidas, o peso do diário em suas mãos e a crescente ameaça do patrão Sebastião transformaram a simples varredora de celeiro em uma guardiã de verdades antigas. Lúcia agora possuía algo que poderia mudar tudo, uma arma contra a opressão, mas também um convite ao abismo. Como essa mulher, marcada pela vida e pela perda, conseguiu desenterrar um segredo tão profundo e perigoso? O que a levou a este momento exato, à beira de uma descoberta que prometia não apenas justiça, mas um perigo imenso para ela e sua família? A história estava prestes a se desenrolar, e o celeiro, outrora um lugar de trabalho árduo, agora era o limiar de um pesadelo. Meses antes da revelação no celeiro, sob um sol implacável que castigava o sertão, a vida de Lúcia era uma teia intrincada de trabalho árduo e esperança resiliente. Ele observava a rotina daquela mulher, uma dança exaustiva com a poeira e o cansaço, que moldava seus ombros e calava sua voz. Cada amanhecer trazia a promessa de mais suor e menos recompensa, um ciclo vicioso de sobrevivência que definia a existência de tantos naquelas terras esquecidas. Contudo, em Lúcia, havia uma fibra diferente, uma chama que recusava ser extinta, mesmo sob o peso de uma realidade tão desoladora que o narrador sentia em cada um de seus atos. No celeiro, Lúcia parecia quase fundir-se com o ambiente. O cheiro de feno seco e o aroma pungente dos animais eram seus companheiros diários, enquanto a vassoura pesada levantava nuvens de poeira que se agarravam à sua roupa e pele. Ele via o suor escorrer por sua testa, limpando-o com as costas da mão calejada, seus olhos atentos a cada canto sujo, o rangido da madeira velha sob seus pés e o murmúrio do vento pelas frestas eram a trilha sonora de sua labuta. Sua força, não apenas física, mas uma resiliência silenciosa, impressionava. Ela carregava sacos, empilhava feno, movendo-se com a precisão de quem conhece cada palmo daquele chão, um testemunho vivo de sua incansável dedicação, que era a única forma de sustento. Ao final do dia, a exaustão se dissipava momentaneamente ao reencontrar João e Ana. Seus filhos, pequenos e cheios de vida, eram a luz que iluminava a escuridão de sua jornada. Ele notava o brilho nos olhos de Lúcia quando eles corriam para abraçá-la, as risadas infantis ecoando na pequena casa simples. Apesar da pobreza que os cercava, ela fazia questão de que seus filhos sentissem amor e segurança. Lúcia sonhava com um futuro para eles que fosse diferente do seu, livre da poeira e do suor. Cada pedaço de pão na mesa, cada roupa remendada, era um ato de amor impulsionado por uma esperança silenciosa, que o narrador compreendia. A memória do marido, que o narrador percebia sempre presente, era uma presença constante na vida de Lúcia, um eco distante de um tempo menos solitário. A perda havia deixado um vazio profundo, uma ferida que o tempo jamais conseguiria curar completamente. Noites silenciosas eram preenchidas com lembranças de seu sorriso e de suas mãos fortes, agora ausentes. Contudo, a dor da viuvez não a havia enfraquecido. Pelo contrário, forjou em Lúcia uma determinação inabalável para proteger e sustentar seus filhos. Ele via como a ausência do companheiro a transformou na rocha da família, uma matriarca forçada pela vida a ser a provedora e a guardiã de um legado de amor e coragem. Além do celeiro, Lúcia dedicava-se a pequenos serviços para complementar a renda, mostrando a dureza de sua vida. Lavava roupas para os poucos fazendeiros da região, ajudava na cozinha, colhia o que a terra, em sua aridez, ainda oferecia. A repetição dos dias, a paisagem monótona do sertão e a falta de perspectivas permeavam o ar. Ele notava. Ela via a pobreza se aprofundar, a esperança esvair-se dos olhos dos vizinhos, mas nunca permitia que a resignação a dominasse por completo. Em seus momentos de descanso,
sob a sombra de uma pequena árvore, Lúcia observava o horizonte e o narrador sentia uma reflexão silenciosa sobre as injustiças que pairavam sobre todos eles, uma prévia do que viria. A sombra de Patrão Sebastião, vasta e ameaçadora, estendia-se sobre toda a comunidade como um manto. Ele era a figura central do poder local, um homem cuja presença trazia um silêncio opressor às conversas e um temor palpável aos corações. Sua chegada à fazenda, em sua caminhonete escura, era um evento que congelava a todos. Seu olhar frio e a postura altiva eram a representação viva da crueldade e da impunidade. Os trabalhadores abaixavam a cabeça à sua passagem. As crianças eram recolhidas para dentro das casas, e o murmúrio de descontentamento se transformava em um sussurro quase inaudível. Ele era o Senhor absoluto, e o narrador via Lúcia testemunhar essa dinâmica. Patrão Sebastião governava com mão de ferro, e sua opressão manifestava-se de diversas formas cruéis. Terras eram tomadas sob falsos pretextos. Dívidas cresciam exponencialmente sem aviso, e o trabalho nos campos era explorado até a exaustão. Ele ouvia as histórias sussurradas de famílias que perderam tudo, de jovens que foram forçados a migrar em busca de uma vida que lhes era negada ali. Lúcia testemunhava esses atos de injustiça com uma raiva silenciosa fervilhando em seu peito. Um sentimento que ele notava ser compartilhado por todos, mas que poucos ousavam expressar abertamente, temendo a retaliação implacável que se seguiria a qualquer forma de oposição, por mais branda que fosse. A comunidade, esmagada sob o domínio de Patrão Sebastião, vivia em um estado de resignação paralisante. As ruas se esvaziavam quando se sabia de sua aproximação e as risadas raras cessavam. As conversas nas portas das casas eram sempre em tom baixo e a desesperança se alastrava como uma doença invisível. Ninguém ousava levantar a voz contra ele, pois a história mostrava que qualquer ato de desafio era rapidamente e brutalmente silenciado. Ele sentia o peso desse medo coletivo, uma prisão invisível que acorrentava a todos. Lúcia, porém, em meio a essa passividade, mantinha uma chama de desafio em seus olhos, uma determinação que a diferenciava. Ele percebia. O poder de Patrão Sebastião não se limitava à sua fazenda. Ele tecia uma intrincada rede de influência que alcançava as autoridades locais e os centros urbanos. Seus capangas, homens brutais e leais, exerciam sua vontade com impunidade, garantindo que ninguém ousasse questionar sua autoridade. Ele era a lei, o juiz e o executor em suas terras, e o narrador via como sua riqueza, acumulada à custa da miséria alheia, servia como um escudo contra qualquer tentativa de justiça. O contraste entre sua opulência e a miséria do povo era gritante, um lembrete constante de que Patrão Sebastião era uma força inabalável, um inimigo formidável para qualquer um que ousasse desafiar seu reinado, que o narrador observava com atenção. A tragédia não demorou a bater à porta de Lúcia. O narrador observava, impotente, enquanto uma febre estranha e persistente se abatia sobre seus filhos mais novos, Ana e Pedro, roubando-lhes o brilho dos olhos e a vitalidade que ele tanto admirava. As pequenas tosses se transformaram em arquejos dolorosos, e seus corpos, antes cheios de energia, definhavam sob o cobertor puído. O calor escaldante de suas testas e o gemido fraco de dor que escapava de seus lábios dilaceravam o coração de Lúcia, que passava as noites em claro, trocando compressas frias e orando em sussurros desesperados. A doença era um flagelo comum naquelas terras esquecidas, mas a falta de recursos e medicamentos transformava um mal curável em uma sentença de morte, e ele sentia a impotência que a cercava. A medicina rudimentar da comunidade oferecia pouco alívio. As ervas e benzimentos da curandeira local, embora feitos com a melhor das intenções, não conseguiam deter o avanço da enfermidade. Os dias se arrastavam em uma sucessão de apreensão e cansaço, e a esperança de Lúcia diminuía a cada amanhecer que via seus filhos ainda mais fracos. Ele testemunhava a luta exaustiva de uma mãe contra um inimigo invisível, sentindo a angústia em cada gesto seu. A comida na mesa rareava, e as poucas economias que ela tinha, guardadas com tanto sacrifício,
foram rapidamente drenadas na busca infrutífera por alguma cura milagrosa. A vida que Lúcia lutava para construir desmoronava diante de seus olhos, e o narrador via sua determinação esvair-se lentamente. Numa tarde sufocante, com Ana delirando e Pedro mal conseguindo respirar, Lúcia tomou uma decisão dolorosa, mas inevitável. Teria de implorar a patrão Sebastião, o homem que dominava suas vidas com mão de ferro, por ajuda. O narrador observava seu semblante contraído de vergonha e desespero, uma mistura amarga que ele compreendia bem. Ela sabia que a ida à fazenda Ouro Branco era um ato de humilhação, uma submissão ao poder que ela tanto detestava, mas o amor por seus filhos era mais forte do que qualquer orgulho. A trilha empoeirada que levava à grande casa parecia mais longa e íngreme do que nunca. Cada passo era um golpe em sua dignidade, e o calor do sol apenas intensificava a agonia de sua alma. Na imponente sede da fazenda, Lúcia foi recebida não por patrão Sebastião, mas por um de seus capangas, um homem corpulento com um olhar vazio. Ele a fez esperar sob o sol impiedoso por horas, um teste de sua paciência e desespero. Quando finalmente foi admitida, o narrador viu como patrão Sebastião, sentado em sua varanda arejada, com um copo de bebida fresca na mão, nem sequer se dignou a olhá-la nos olhos. Lúcia descreveu a doença de seus filhos, sua voz embargada pela súplica, os olhos marejados de lágrimas. A humilhação de expor sua dor a esse homem, que a observava com um sorriso cínico, era quase insuportável. Ele notava. Patrão Sebastião, finalmente, quebrou o silêncio com uma risada seca e desdenhosa, que ecoou no pátio, ferindo Lúcia mais que um tapa. Ele ofereceu ajuda, sim, mas a um preço perverso. Queria que Lúcia entregasse a única terra que possuía, um pequeno pedaço de chão que seu falecido marido havia lutado tanto para manter. Ele ofereceu generosamente pagar as despesas médicas, como se estivesse fazendo um favor colossal, mas Lúcia sabia que era apenas mais um esquema para expandir seu império. O narrador sentiu a raiva borbulhar, vendo a dor e o ultraje no rosto dela. A chantagem era explícita, cruel, e a indignidade da situação era palpável em cada palavra do patrão. Com o coração em pedaços e a dignidade estraçalhada, Lúcia recusou a oferta infame. Aquele pedaço de terra não era apenas solo, era a memória de seu marido, o legado para seus filhos, o último resquício de sua independência. O narrador percebeu o choque e a fúria no rosto de patrão Sebastião, acostumado a ter suas ordens obedecidas sem questionamento. Ele a expulsou de suas terras com palavras ásperas, ameaçando-a de que seus filhos teriam o que mereciam se ela ousasse desafiá-lo novamente. Lúcia partiu, o sol queimando-lhe o rosto, mas não tanto quanto a vergonha e a raiva que ardiam em sua alma. Ele viu o exato momento em que algo nela mudou. Uma nova chama se acendeu. Ao retornar para sua casa humilde, o choro de seus filhos doentios a recebeu, amplificando o eco das palavras cruéis de patrão Sebastião. A impotência a sufocava, mas, em vez de se render ao desespero, uma faísca de fúria se transformou em um fogo inextinguível. O narrador via em seus olhos a determinação forjada na dor. Ela não podia contar com ninguém além de si mesma. Aquele homem havia zombado de sua dor, mas também havia acendido a centelha de uma coragem que ela não sabia possuir. Não havia mais para onde correr, nem a quem implorar. A única saída era lutar, encontrar sua própria solução, por mais improvável que parecesse. Ele sentia a urgência em seu espírito. Lúcia limpou as lágrimas, a visão turva de raiva e resolução. Se patrão Sebastião era inabalável por meios convencionais, ela teria que encontrar um caminho além. Ela se lembrou de sussurros antigos, de lendas contadas pelos mais velhos à beira da fogueira, histórias de um passado esquecido, de riquezas ocultas. O narrador sentiu o peso da decisão dela. Aquelas histórias, antes meras fantasias, agora ganhavam um novo significado, uma última esperança. Ela precisava de algo que patrão Sebastião não pudesse tirar dela, algo que pudesse comprar a cura para seus filhos e garantir o futuro deles. Uma força ancestral parecia guiá-la, despertada pela adversidade, para um caminho de audácia e risco.
Sua mente imediatamente se voltou para a anciã Jacinta, a mulher mais velha da comunidade, uma figura reclusa que vivia à margem, em uma pequena cabana isolada na encosta da serra, quase escondida pela vegetação densa. O narrador sabia que Jacinta era a guardiã de muitas histórias esquecidas, uma ponte viva para um passado distante. A cabana de Jacinta era um lugar de mitos e segredos, cheirando a ervas secas e fumaça de lenha, onde a luz do sol mal penetrava as janelas empoeiradas, criando um ambiente quase místico. Lúcia, carregando a ansiedade em cada fibra de seu ser, sabia que Jacinta era a única pessoa que poderia, talvez, lançar alguma luz sobre as lendas que agora a assombravam com promessas de salvação. No dia seguinte, ao amanhecer, Lúcia deixou seus filhos sob os cuidados de uma vizinha de confiança e empreendeu a longa e árdua caminhada até a cabana de anciã Jacinta. O narrador acompanhava sua jornada. Cada passo de Lúcia um ato de fé e desespero. O ar da montanha era fresco e carregado com o aroma terroso de pinheiros e orvalho, contrastando com o calor opressivo do vale. Ao se aproximar, ouviu o rangido familiar da porta de madeira e o suave burburinho de galinhas ciscando no pequeno quintal. A visão da cabana, simples e rústica, mas impregnada de uma aura de sabedoria ancestral, acalmou ligeiramente seu coração agitado, e ele sentia a quietude que o lugar emanava. Lúcia bateu suavemente na porta de madeira desgastada. Após um momento, anciã Jacinta, com seus olhos nublados pela idade, mas ainda penetrantes, abriu a fresta, observando Lúcia, com uma calma que contrastava com a tempestade que açoitava a alma da jovem mãe. Ela a convidou para entrar com um aceno, sem pronunciar uma palavra, como se já soubesse o motivo da visita. O narrador sentiu a tensão no ar, o silêncio entre as duas mulheres mais eloquente do que qualquer palavra. O interior da cabana era aconchegante, preenchido com o cheiro adocicado de incenso e de chás de ervas pendurados para secar. Um refúgio de paz em meio à desordem do mundo exterior, ele percebia o alívio que Lúcia buscava. Lúcia, sentando-se em um banco baixo, derramou sua alma para a anciã Jacinta, contando sobre a doença dos filhos, a humilhação imposta por patrão Sebastião e a desesperada necessidade de encontrar uma solução. A voz da anciã era um sussurro rouco, quase inaudível, mas suas palavras carregavam o peso dos anos. Ela olhou para Lúcia, e o narrador ouviu o que ela disse. Anciã Jacinta, pobre criança, a maldade do patrão é antiga como estas montanhas, mas a esperança também tem raízes profundas, às vezes em lugares esquecidos. Você veio por causa da lenda, não veio? Do tesouro do coronel? Dizem que ele foi um homem cruel, matou 2 homens e enterrou o ouro com eles. Os espíritos ainda vagam, buscando o que lhes foi roubado e o que está escondido. Lúcia, com o coração batendo forte, confirmou suas suspeitas. A anciã Jacinta suspirou, seus olhos fixos em um ponto distante, como se estivesse revivendo as memórias. O narrador sentiu a gravidade do momento, a revelação de um segredo há muito guardado. Anciã Jacinta. Meu pai, ele falava muito dessa história. Dizia que o coronel era astuto, não enterraria algo tão valioso sem deixar uma pista. Um mapa, talvez, ou um diário, onde ele guardava seus segredos mais sombrios. Ele falava de um caderno velho, um caderno de couro marrom que o coronel sempre carregava, mas ninguém jamais o encontrou depois de sua morte violenta. A anciã tocou o ombro de Lúcia. É uma busca perigosa, minha filha, mas se a fé a guia, talvez você possa ver o que outros não viram. As palavras da anciã Jacinta ecoaram na pequena cabana, trazendo uma mistura de pavor e excitação para Lúcia. A ideia de um diário, um caderno de couro marrom, reacendeu a esperança nela. A visualização de algo concreto para buscar. O narrador sentiu o alívio dela, uma direção em meio ao caos. Jacinta, então, levantou-se com dificuldade, sua figura curvada movendo-se lentamente pela cabana. Ela foi até um baú antigo, escuro e empoeirado, que ficava encostado na parede mais sombria do cômodo, onde objetos esquecidos se acumulavam. O baú cheirava a mofo e a passado,
e o som da madeira rangendo sob suas mãos enrugadas parecia um chamado do tempo. Com um esforço considerável, a anciã Jacinta abriu a tampa pesada do baú, revelando um emaranhado de tecidos velhos, utensílios quebrados e uma pilha de livros e papéis amarelados pelo tempo. Ela começou a vasculhar os objetos, seus dedos finos e enrugados movendo-se com uma lentidão deliberada. Lúcia observava cada movimento com o fôlego suspenso, o coração batendo forte no peito, o som da respiração da anciã, o único ruído audível. O narrador via a expectativa crescer no olhar de Lúcia, uma mistura de ansiedade e prece silenciosa. A poeira que se erguia do baú era um véu de anos, de histórias adormecidas, de segredos que aguardavam para serem revelados. De repente, a anciã parou, seus olhos fixos em um canto escuro do baú. Seus dedos tatearam por entre alguns trapos empoeirados, até que ela puxou para fora um objeto, um pequeno caderno com a capa de couro marrom escuro, as bordas desgastadas e as páginas amareladas. O cheiro de papel velho e guardado era intenso, quase embriagador. O narrador sentiu a emoção irradiar de Lúcia ao ver o diário, a materialização da lenda. Aquilo era, sem dúvida, o que o pai da anciã havia descrito. Com mãos trêmulas, Lúcia o pegou, sentindo o peso da história e da esperança em suas palmas, um elo tangível com o tesouro oculto e a promessa de cura para seus filhos. Bloco 4. Execução da descoberta. Lúcia segurava o diário do coronel com reverência e uma urgência palpável. O couro envelhecido aquecia suas mãos, e o cheiro de papel guardado era quase um perfume ancestral. Sob a luz bruxuleante da lamparina, ela começou a decifrar a caligrafia elegante, mas por vezes confusa, do coronel. As palavras se transformavam em imagens, descrições vívidas das minas, nomes de córregos secos e marcos naturais que o tempo podia ter apagado. O narrador sentia o esforço mental de Lúcia, enquanto ela tentava conectar as pistas do passado à realidade presente do Vale da Sombra, um quebra-cabeça intricado, mas carregado de esperança. Cada frase era um passo mais perto da salvação de seus filhos, um fôlego renovado em meio à aflição. As anotações do coronel eram um misto de lamentos pessoais e meticulosas descrições geográficas. Ele detalhava a extração do ouro, as dificuldades impostas pela terra, os esconderijos que criava para proteger sua fortuna dos bandoleiros da época. Lúcia percebia que o homem havia sido paranoico, o que explicava a complexidade das pistas. Havia referências a 3 cruzes, a pedras que choram e a um rio que corre para o norte, mas onde o sol nasce a oeste. O narrador assistia Lúcia mergulhar na mente do coronel, decifrando charadas que pareciam impossíveis. Ela marcava pontos no diário, comparava as informações com sua própria memória das paisagens locais, buscando qualquer indício de onde o tesouro poderia estar oculto. Certas passagens eram obscuras, repletas de gírias e topônimos antigos que Lúcia não compreendia. Foi então que buscou a ajuda de anciã Jacinta. Com o diário aberto sobre a mesa, os dedos enrugados da anciã percorreram as linhas, seus olhos cansados, mas aguçados, interpretando os símbolos. Aqui ele fala do Morro do Urubu, um lugar onde a rocha é farta de quartzos que brilham, como olhos na noite. A anciã Jacinta sussurrou, a voz rouca, apontando para uma anotação quase ilegível. O narrador observava a sinergia entre as duas mulheres, o conhecimento ancestral da anciã, iluminando as palavras do coronel. Um fio invisível ligando 3 gerações em busca de um mesmo segredo, o que impulsionava a esperança de Lúcia. A anciã Jacinta também identificou um desenho escondido sob uma das páginas, uma sobreposição de tinta quase invisível que Lúcia não havia notado. Era um mapa rudimentar, mas claramente delineado, com marcos que correspondiam às descrições do diário. O mapa mostrava um caminho tortuoso que se afastava da mina principal, adentrando uma área mais densa da floresta, culminando em um ponto marcado por um X estilizado. Lúcia sentiu um arrepio. Aquele X era a promessa, a materialização de tudo. O narrador percebia a emoção explodir no rosto de Lúcia. Era a certeza,
a pista definitiva. O cheiro da floresta em breve se tornaria o cheiro de sua libertação, o aroma de uma nova vida para seus filhos. Com o mapa e as anotações decifradas, Lúcia começou a planejar sua expedição. A tarefa exigiria sigilo absoluto. Qualquer boato sobre o tesouro atrairia a atenção de Amaro e seus capangas, ou pior, do próprio coronel Amâncio. Ela precisava de ferramentas, suprimentos e, acima de tudo, tempo. A busca não seria um passeio, mas uma jornada árdua e perigosa pela mata fechada. O narrador sentia a tensão em Lúcia, o peso da decisão. Ela estudou o mapa, memorizou cada detalhe, cada curva do terreno. A noite seria sua aliada, o silêncio da floresta, sua testemunha. A imagem de seus filhos doentes era o motor que a impulsionava, a promessa de um futuro melhor, o que a mantinha resiliente e forte. Sob o manto opaco de uma lua minguante, Lúcia deslizou para fora de casa, a pá sobre o ombro e uma mochila apertada nas costas. O ar da madrugada era úmido e carregado com o cheiro de terra molhada e folhas em decomposição. Ela seguiu as primeiras indicações do diário, que a levaram a uma clareira densa, marcada por um carvalho retorcido que se assemelhava a um totem. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo farfalhar distante de um animal noturno e o batimento acelerado do seu próprio coração. O narrador observava Lúcia se mover como uma sombra, cada passo carregado de determinação e uma pitada de medo, a solidão da floresta amplificando a magnitude de sua tarefa. Chegando ao carvalho, Lúcia reexaminou as palavras do coronel. A sombra do gigante aponta para o norte ao meio-dia, mas meu ouro jaz onde o sol se esconde ao amanhecer. Uma contradição aparente, um dos muitos jogos de palavras do coronel para despistar. Lúcia interpretou isso como uma pista para um local próximo, mas não exatamente aquele. No entanto, ela decidiu tentar, impulsionada pela urgência. Ela começou a cavar na base da árvore, o som da pá rompendo o solo duro e as raízes superficiais, ecoando no silêncio da noite. O narrador sentia a crescente frustração de Lúcia enquanto a terra cedida se transformava em uma cova vazia, sem qualquer sinal do metal precioso, um indício de que algo estava errado. A terra era compacta e cheia de pedras, cada golpe da pá um esforço que exigia mais de seus músculos já cansados. O suor escorria por sua testa, misturando-se à poeira e à fuligem da lamparina. O cheiro de terra úmida e raízes cortadas preenchia o ar. Seus braços começaram a doer, os ombros latejavam. Lúcia sentia o peso do trabalho, a ausência de qualquer indício de que estava no caminho certo. O som abafado de sua respiração ofegante era o único ritmo em meio ao silêncio obstinado da floresta, que parecia zombar de seu esforço. O narrador via o desânimo começando a se instalar, mas a imagem dos filhos mantinha Lúcia firme, impulsionando-a a continuar a cavar. Horas se arrastaram. O céu começava a clarear, tingindo o horizonte de tons pálidos de cinza e rosa. A escavação se tornara um buraco considerável, mas estava vazio. Nada além de terra e raízes. Lúcia jogou a pá de lado com um suspiro pesado, o som metálico reverberando na quietude da aurora. A frustração era um gosto amargo em sua boca, uma decepção que ameaçava sufocar sua esperança. Ela sentou-se na beira do buraco, exausta, os olhos fixos na terra remexida. O narrador observava o corpo de Lúcia curvado, uma representação física da carga que carregava. A dúvida rastejava, sussurrando que a lenda era apenas uma ilusão cruel, um peso em sua mente e em seu coração. O amanhecer trouxe consigo a clara constatação do fracasso. A ausência do tesouro era um golpe duro, mas Lúcia não podia permitir-se o luxo do desespero. Ela sabia que cada pista do coronel era uma armadilha ou um quebra-cabeça. Limpando a terra das mãos, ela retirou o diário novamente, suas páginas amareladas tremendo ligeiramente. Precisava reexaminar tudo, cada palavra, cada traço. A clareira, agora iluminada pelo sol fraco, parecia mais hostil do que antes, um lembrete mudo de sua tentativa em vão. O narrador via Lúcia reunir as últimas forças, a mente trabalhando febrilmente, determinada a encontrar a falha em sua lógica, a não desistir de sua promessa.
A frustração era um fogo que queimava por dentro, mas também alimentava sua resiliência. Lúcia releu a passagem sobre o carvalho. A sombra do gigante aponta para o norte ao meio-dia. De repente, algo estalou. O coronel não falava da sombra atual, mas de uma sombra passada, um tempo específico. Ele havia escrito sobre um sol de inverno, quando as sombras eram mais longas e inclinadas de forma peculiar. Aquele era o detalhe crucial, uma armadilha temporal. O narrador sentiu a lâmpada acender na mente de Lúcia, uma nova luz de compreensão. A imagem de seus filhos voltou com força, impulsionando-a. Ela não havia falhado, apenas havia interpretado mal. Um sorriso determinado surgiu em seus lábios rachados. Ela havia encontrado a falha. O coronel usava a época do ano, não apenas a hora do dia, como parte de sua charada. O rio que corre para o norte, mas onde o sol nasce a oeste, não era um rio real, mas uma metáfora para um caminho sinuoso nas encostas, que parecia ir na direção oposta ao fluxo natural da água. Ela fechou o diário, sentindo um novo tipo de energia, uma certeza renovada. A primeira busca foi um ensinamento, não um fracasso. O narrador notava a transformação em Lúcia, de uma mulher cansada para uma caçadora de tesouros astuta, pronta para o próximo desafio, o que a mantinha resiliente e confiante. Com a mente limpa e um novo plano, Lúcia esperou a noite seguinte. Desta vez, seu destino era uma encosta rochosa, onde a anciã Jacinta havia mencionado que pedras que choram se referiam a veios de quartzo que reluziam sob a luz da lua, liberando umidade. O ar noturno estava mais frio, cortante. Lúcia sentia o chão sob seus pés, mudando de terra solta para uma superfície mais pedregosa, o cheiro de rocha úmida e musgo penetrando suas narinas. O silêncio da mata era denso, pontuado apenas pelo farfalhar ocasional das folhas secas sob seus passos e pelo zumbido distante de insetos. O narrador percebia a tensão crescer, o coração de Lúcia batendo como um tambor em seu peito. Ela chegou ao local descrito, uma pequena gruta oculta por uma cascata fina de eras. As pedras que choram eram inegáveis, veios de quartzo brilhando misteriosamente. Embaixo delas, um emaranhado de raízes secas e terra. O X do mapa correspondia a um aglomerado de rochas que formavam um pequeno nicho. Lúcia sentiu um arrepio que percorreu todo o seu corpo, uma mistura de medo e triunfo. Este era o lugar. Ela se ajoelhou, as mãos tocando a terra úmida, sentindo a energia daquele local. O narrador via a confirmação visual nos olhos de Lúcia, o brilho da esperança mais forte do que nunca, a promessa de que finalmente estava no caminho certo, um alívio em meio à exaustão. Lúcia começou a cavar com uma nova ferocidade, mas também com precisão. A terra aqui era mais macia, menos compactada, cheirando a umidade e a algo metálico sutil. O som da pá, batendo no solo, era um ritmo constante, e a cada golpe ela sentia uma diferença, uma vibração distinta. Então, um som. Não o som abafado de terra, mas um tanque seco e oco, inconfundível. Metal. Lúcia congelou, o corpo inteiro em alerta. O narrador sentia o choque percorrê-la, a confirmação de que sua busca não era em vão. Seu coração disparou, um trovão em seu peito, abafando todos os outros sons. Suas mãos tremiam, mas a determinação era inabalável. O objetivo estava mais perto. Com os dedos tremendo, Lúcia raspou a terra com as mãos, sentindo a superfície fria e dura do metal. Era um cofre, um baú de ferro enferrujado e incrustado na rocha, quase fundido ao ambiente. A visão era quase surreal, uma lenda materializada bem diante de seus olhos. O cheiro de metal antigo e terra misturados era forte, quase intoxicante. Ela tirou a pá e começou a alavancar a terra ao redor do objeto, seus músculos doendo, mas ignorando a dor. O narrador observava o suor escorrer pelo rosto de Lúcia, uma mistura de esforço físico e pura emoção. Era mais do que ouro, era a chance de uma nova vida, a promessa de um futuro para seus filhos. Com um esforço final, Lúcia conseguiu desenterrar a maior parte do cofre. Era um baú de ferro forjado, com arabescos enferrujados e uma fechadura complexa.
quase uma obra de arte da engenharia antiga. Ela tateou a superfície, sentindo a textura áspera do metal, o frio que emanava dele. O diário mencionava uma chave oculta na pedra que chora. Lúcia procurou entre as rochas úmidas, seus dedos sensíveis buscando um relevo, um esconderijo. O narrador acompanhava cada movimento de Lúcia, a expectativa crescendo a cada segundo. O som de seus dedos roçando a pedra era quase inaudível, mas para Lúcia era a melodia da descoberta, a melodia de uma nova vida. Seus dedos finalmente encontraram uma pequena cavidade disfarçada, coberta por musgo e uma camada fina de limo. Dentro, a chave. Era de bronze, pesada e intrincadamente trabalhada, com um símbolo que Lúcia reconheceu do diário do coronel. Ela inseriu a chave na fechadura do cofre, o som metálico do encaixe ecoando na gruta. O cheiro de terra, musgo e metal enferrujado intensificou-se. O narrador sentiu o ar prender em seus pulmões, uma antecipação eletrizante. O giro da chave foi lento. Cada milímetro, um século. Mas o clique final foi alto e claro. Uma nota de triunfo. O baú estava aberto, aguardando para revelar seus segredos e mudar seu destino para sempre. Com um puxão hesitante, Lúcia ergueu a tampa pesada do cofre. O som de metal rangendo e oco preencheu o espaço. Um lamento antigo que dava lugar a um cheiro indescritível de terra, velhice e algo mais. Algo metálico e doce, como riqueza aprisionada. Seus olhos foram inundados por um brilho quente, um ouro que parecia emitir sua própria luz na escuridão da gruta. O narrador sentiu o choque e a maravilha inundarem Lúcia, a visão do tesouro mais impactante do que qualquer lenda. Era real, palpável. Ela estendeu uma mão trêmula, quase com medo de tocar, de que tudo desaparecesse como um sonho fugaz. Mas o brilho era verdadeiro e o peso da verdade indisfarçável. Dentro do cofre repousavam pilhas de moedas de ouro maciço, incrustadas com pó da mina, brilhando como sóis em miniatura. Havia pepitas maiores, de um amarelo profundo e opulento, algumas do tamanho do punho de uma criança. Entre o ouro, um colar de esmeraldas de um verde intenso, cintilando com uma luz quase mágica, e vários anéis com rubis vermelhos como sangue, papéis amarelados, certificados de terras e um mapa mais detalhado da região completavam o tesouro. O narrador sentia o cheiro do ouro, o brilho das pedras preciosas. Era uma fortuna inimaginável, a resposta a todas as suas preces, a promessa de cura e futuro para seus filhos, a certeza de que a lenda era uma realidade. Lúcia observou o conteúdo do cofre com olhos mareados, as mãos tremendo. Não era apenas ouro e joias, era a salvação de seus filhos, a chance de uma nova vida, o fim da opressão de Amaro. A riqueza era avassaladora, a confirmação de que ela havia vencido a miséria e a doença. As moedas brilhavam, cada uma um símbolo de esperança. Os documentos, ela percebeu, eram títulos de propriedade de terras na região, terras que o coronel havia possuído e que agora, presumivelmente, seriam dela. O narrador sentia a magnitude da descoberta, o peso da responsabilidade que acompanhava tal fortuna, um ponto de virada definitivo na vida de Lúcia, uma mudança completa de sua existência. As esmeraldas brilhavam com uma luz esverdeada que parecia pulsante na escuridão da gruta. Os rubis, um fogo carmesim. Havia também uma pequena caixa de madeira. Dentro dela, um relógio de bolso de ouro puro, ainda funcionando, seu tic-tac suave e contínuo, um som que parecia vir do próprio passado. O cheiro de metal antigo misturado com o de madeira e as pedras preciosas criava uma atmosfera quase mística. Lúcia sabia que aquela riqueza era o suficiente para sustentar gerações, para construir escolas, hospitais, para transformar todo o Vale da Sombra. O narrador percebia a visão de Lúcia se expandindo, não mais apenas para si, mas para toda a comunidade que tanto sofria. A alegria era incalculável, mas rapidamente deu lugar a uma nova percepção: a responsabilidade. Tal fortuna não podia permanecer em segredo por muito tempo, nem ser facilmente protegida. Lúcia precisaria de um plano, de aliados, de coragem para enfrentar aqueles que tentariam tirar dela
o que havia conquistado com tanto esforço. O baú era pesado, e ela sabia que não conseguiria carregá-lo sozinha. O narrador sentia a complexidade da situação, a transição de caçadora para guardiã de um tesouro. A noite avançava e a escuridão da gruta, antes um refúgio, agora parecia amplificar a vulnerabilidade de Lúcia e a iminência de um perigo desconhecido e ainda maior. Enquanto Lúcia contemplava a fortuna, um som distante quebrou o silêncio da noite, um latido abafado. Depois, o farfalhar de folhas, não o do vento, mas o de passos humanos apressados. O narrador sentiu um arrepio gélido percorrer a espinha de Lúcia. O perigo. Ela não estava sozinha. Alguém a seguia. O cheiro de mato úmido e terra recém-cavada misturou-se com o cheiro de suor e medo. O tempo havia acabado. Lúcia fechou a tampa do cofre com um clangue surdo, o som estrondoso na quietude da gruta, e se escondeu rapidamente nas sombras, o coração martelando, a mente correndo para encontrar uma solução. O farfalhar de folhas ficou mais intenso, seguido de uma voz grave e fria, que rasgou o silêncio da gruta. Ora, ora, vejam só o que temos aqui. A ratinha pegou o queijo. O narrador sentiu o ar denso de ameaça. A luz forte de uma lanterna varreu as sombras, parando abruptamente sobre Lúcia, que estava petrificada. À sua frente, imponente e cruel, estava Coronel Silva, com seus capangas armados, os olhos fixos no baú entre as mãos dela. O brilho da ganância era inconfundível. Lúcia sentiu um calafrio na espinha, o cheiro de pólvora e suor pairando no ar. O coronel se aproximou, um sorriso sinistro contorcendo seus lábios. Não pensei que fosse tão esperta, Lúcia. Entregue o que me pertence. Lúcia, embora tremendo, encontrou uma força interior que não sabia possuir. Os pensamentos sobre seus filhos, sobre o futuro que aquele tesouro poderia proporcionar, superaram o medo. Ela apertou as mãos no baú, protegendo-o com seu próprio corpo. Isto não lhe pertence, coronel. Nunca pertenceu. É do meu povo, da minha terra, espoliado por gerações de homens como você. O coronel Silva riu. Um som seco e zombeteiro. Bobagens. Acha que uma viúva pobre pode me desafiar? Sou a lei neste vale, Lúcia. E se não me der o que é meu, terei que pegá-lo à força. E garanto que não serei gentil, nem com você, nem com seus filhotes. O coronel fez um gesto para seus capangas, que avançaram. Lúcia fechou os olhos por um instante, o coração a mil, preparando-se para o pior. Mas antes que pudessem alcançá-la, uma nova voz ecoou na entrada da gruta, firme e resoluta. Parem onde estão. Coronel Silva, você está cercado. O narrador sentiu um suspiro de alívio escapar dos lábios de Lúcia. Era Cícero, o jovem advogado que ela havia procurado, acompanhado por um grupo de policiais e, surpreendentemente, Dona Isaura, que segurava um maço de documentos. A luz das lanternas dos policiais inundou o local, expondo a cena macabra e o olhar furioso do coronel. Coronel Silva se virou bruscamente, o sorriso sumindo de seu rosto. O que significa isso, Cícero? Isso é uma intromissão grave. Cícero deu um passo à frente, sua voz clara e audível. Significa que o seu reinado de terror acabou, coronel. Temos provas irrefutáveis de suas atividades ilegais, de como você manipulou documentos, extorquiu terras e, agora, tentou roubar um tesouro que pertence legitimamente à família de Lúcia. Dona Isaura tem o diário original de seu antepassado, descrevendo a ocultação e a posse do ouro. O narrador viu a expressão de Lúcia, uma mistura de espanto e gratidão pela sagacidade do advogado e a coragem da anciã. A prova da anciã era a chave. O diário, guardado por Dona Isaura e entregue a Cícero, detalhava não apenas a origem do tesouro, mas também a história de expoliação da família do coronel. Sem ter para onde correr, o coronel Silva tentou uma última cartada, empurrando um dos capangas para criar uma distração e fugir pela escuridão de um túnel lateral. No entanto, os policiais, bem treinados, agiram rapidamente. Após uma breve e tensa perseguição, ele foi encurralado e algemado. A gruta, antes palco de uma busca desesperada, agora testemunhava o fim de uma era de opressão e o início de uma nova esperança. Lúcia soltou o baú, sentindo o peso da responsabilidade,
mas também de uma vitória amarga e doce. Os dias que se seguiram foram tumultuados, mas repletos de um sentimento renovado de justiça. O caso contra Coronel Silva foi levado aos tribunais, onde Lúcia depôs com uma coragem inabalável, narrando cada detalhe de sua busca, a opressão que a comunidade sofria e a descoberta do tesouro. O narrador acompanhou a resiliência de Lúcia, que se manteve firme diante dos advogados do coronel. O diário e o mapa encontrados por ela, juntamente com o próprio tesouro, serviram como provas materiais irrefutáveis. A cada sessão, o Vale da Sombra respirava um pouco mais leve, ciente de que a verdade estava vindo à tona, iluminando os cantos mais escuros da história local. Dona Isaura, com sua memória afiada e a sabedoria dos anos, e Cícero, com sua eloquência e a documentação legal cuidadosamente reunida, apresentaram testemunhos cruciais que desmascararam as décadas de corrupção do Coronel Silva. Relatos de terras roubadas, de dívidas fabricadas, de famílias expulsas de suas casas, surgiram, pintando um quadro sombrio da tirania que havia assolado o vale. A comunidade, antes amedrontada, agora se unia, muitos finalmente encontrando a coragem para depor contra o coronel. O cheiro de papel velho dos documentos e a voz embargada dos testemunhos se misturavam no ar pesado do tribunal, revelando a extensão da ganância e crueldade. Após semanas de um julgamento intenso, o veredito foi proclamado. Coronel Silva foi considerado culpado de extorsão, fraude e apropriação indébita. A sentença foi rigorosa, enviando uma mensagem clara de que a lei finalmente havia alcançado os poderosos. O tesouro, após um período de custódia judicial, foi legalmente reconhecido como pertencente a Lúcia, uma vez que ela era a descendente direta e a descobridora da fortuna. As ruas do Vale da Sombra explodiram em celebração. As badaladas dos sinos da igreja, o cheiro de comida caseira nas ruas e os abraços calorosos marcaram o fim de um pesadelo e o amanhecer de uma nova era de esperança para todos. Não apenas o Coronel Silva foi julgado, mas uma revisão de todos os seus bens e propriedades foi iniciada. Terras expoliadas, casas tomadas por dívidas forjadas e outros bens adquiridos ilicitamente foram identificados e, gradualmente, devolvidos aos seus legítimos donos. Para muitas famílias, foi como ter um pedaço de suas vidas de volta, um alívio que parecia impossível antes. Lúcia, com sua nova fortuna e o respeito da comunidade, tornou-se um símbolo de resistência e de um futuro justo. O narrador observou a dignidade com que ela lidava com a riqueza, não como um fardo, mas como uma ferramenta para a transformação social, uma luz em meio à escuridão. Com a queda do Coronel Silva, a estrutura de poder no Vale da Sombra se desfez, dando lugar a uma governança mais justa e democrática. Lúcia, embora não ambicionasse cargos políticos, era uma figura central, sua voz ouvida e respeitada em todas as decisões importantes. A comunidade começou a se organizar, a discutir seus próprios destinos sem o medo constante da opressão. A paz finalmente desceu sobre o vale, um bálsamo para feridas antigas. O murmúrio das conversas animadas, o canto dos pássaros e o riso das crianças ecoavam agora, livres, substituindo o silêncio de outrora, um testemunho vibrante de que a vida havia retornado com toda a sua força. Fiel à sua promessa e à visão que teve na gruta, Lúcia dedicou-se incansavelmente à reconstrução do Vale da Sombra. Sua primeira grande obra foi a construção da tão sonhada Escola Esperança, um edifício moderno e acolhedor, com salas de aula iluminadas e um pátio vibrante. O narrador viu a alegria nos olhos das crianças enquanto elas corriam pelos corredores, o cheiro de tinta nova misturado ao aroma de livros. Ela garantiu que a educação fosse de qualidade, contratando professores dedicados e equipando a escola com materiais didáticos inovadores. A escola se tornou o coração do vale, um símbolo tangível de que o futuro estava sendo construído tijolo por tijolo. Em seguida, Lúcia voltou sua atenção para as necessidades mais básicas da comunidade. Um posto de saúde bem equipado foi construído, trazendo atendimento médico essencial para todos, especialmente para os mais vulneráveis.
Ela investiu na melhoria das estradas de terra, facilitando o acesso e o transporte de mercadorias. Projetos de saneamento básico e acesso à água potável foram implementados, erradicando doenças e melhorando significativamente a qualidade de vida. O Vale da Sombra florescia sob a sua liderança e os recursos do tesouro. O narrador notava a transformação física do lugar, mas, mais importante, a mudança no espírito das pessoas, antes abatido, agora erguido. Lúcia compreendeu que não bastava apenas dar, era preciso empoderar. Ela financiou programas de capacitação profissional em agricultura sustentável, artesanato e pequenas indústrias, incentivando os moradores a desenvolverem suas próprias fontes de renda. Mulheres, em especial, encontraram no apoio de Lúcia a força para empreender e conquistar sua independência. Ela criou cooperativas e um fundo de microcrédito, semeando a autossuficiência e a dignidade. O narrador sentiu que Lúcia havia provado que a verdadeira riqueza não está no ouro, mas na capacidade de transformar vidas e inspirar esperança, construindo um legado de dignidade e autonomia. A viúva humilde que arriscou tudo pela sobrevivência de seus filhos, Lúcia, transformou-se em uma líder inspiradora, cuja compaixão e determinação redefiniram o destino de um vale inteiro. Ela viveu seus dias cercada pelo amor de seus filhos, que cresceram em um ambiente de paz e oportunidade, e pela gratidão de uma comunidade que a via como sua salvadora. Sua casa simples continuou sendo seu lar, mas sua influência se estendia por todo o Vale da Sombra, um farol de justiça e esperança. O narrador percebeu que a verdadeira jornada de Lúcia não foi a busca por um tesouro, mas a descoberta de sua própria força e a capacidade de ser luz para o mundo. E assim, no Vale da Sombra, a lenda do ouro perdido se tornou a lenda de uma mulher que, através de sua coragem, resgatou não apenas um tesouro, mas a própria alma de seu povo, para que a luz da esperança nunca mais se apagasse.